Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a autocompaixão. É, esse é um assunto que é bem difícil para mim, né? A gente vai descascando o repolho, né, como fala, e aí eu cheguei nesse ponto agora da autocompaixão e é uma coisa assim que eu tomei consciência de que para mim não consigo resolver, sabe? É uma coisa que eu coloquei na mão de Deus. Nem foi ainda de uma forma tão direta, mas aí hoje aconteceu duas coisas muito legais. Por isso que resolvi fazer o vídeo. Então a autocompaixão é o autocuidado, né? É o amor próprio. E isso, gente, tá muito longe de mim, sabe? Estava, né? Muito longe de mim. Eu Eu sou uma pessoa que eu sei cuidar muito dos outros, ou melhor, eu achava, né? Porque a gente só pode dar o que tem. Então eu fico pensando, se eu não sei cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro, né? Então eu achava que eu sabia cuidar muito bem do outro, né? Que fala na palavra amar o próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes foi levantado para mim, como que você vai amar o próximo se você não ama você mesmo? E, e aí eu me peguei pensando, né, por que que eu tenho esse comportamento, né, de não querer me cuidar, né? E aí eu estava lendo que o que que isso pode ter acontecido, né, na minha infância, porque às vezes a gente não lembra das coisas que pode ter trazido, né, essas consequências para mim enquanto adulta. Então eu estava lembrando que quando eu era pequena, eu passei muita vergonha. Vergonha de ser exposta a circunstâncias que eu sabia que era errado, isso eu era bem pequenininha, tá? Eu sabia que aquilo era muito errado e eu ficava calada porque eu não podia fazer nada, eu estava acompanhando um adulto fazer coisa errada. E eu não podia fazer nada, não podia falar nada, era uma autoridade na minha vida e eu passava vergonha com isso. Eu era humilhada, sabe? E eu não podia fazer nada, eu não podia me defender, eu não podia contar nada para ninguém. Então, eu vejo que isso tem muita relação, né, com você ter passado por humilhação quando criança. Uma outra questão é que eu acredito que eu fui muito criticada. E eu lembro de algumas questões sobre isso, porque eu ficava muito com os meus avós quando eu era pequena, e eles tinham boas condições, minhas tias estudavam, e eu lembro que as minhas tias me corrigiam muito. O jeito que eu falava, o jeito que eu me comportava, sabe? Eu tinha muito aquela coisa que eu não podia mexer nas coisas. Eu lembro que a minha avó tinha uma penteadeira cheia de perfume, de coisas. Tinha uma caixinha de música, que tinha uma bailarina. E quando eu ia olhar naquela caixinha, naquela penteadeira, eu me lembro de outra situação que eu estava com a minha mãe. Eu colocava as mãos para trás, né? Então foram coisas que me marcaram, assim, que ficou na minha mente, né? Outra questão é que eu sempre que eu queria também ir para casa desses meus avós, eu perguntava pro meu pai, ele falava, pergunta para sua mãe, perguntava pra minha mãe, pergunta pro seu pai. Então eu meio que era ignorada, sabe? Ali o meu sentimento e eu acabava indo. Eu tomava a decisão, arrumava minhas coisas e ia. Ninguém falava não, nem que sim. E, e no fundo, eu queria que eles não quisessem que eu fosse. Eu lembro disso.
porque eu via que eles não se importavam, sabe, com a minha ausência ou que eu fosse. Talvez eles estavam até me protegendo de alguma coisa, né? Mas enfim. Então eu vejo que outra coisa que na minha infância também foi que minha mãe e o meu pai brigavam muito. E eu estava vendo que quando os pais brigam muito perto das crianças, as crianças se sentem culpadas. Por mais que elas não tenham nada a ver com aquilo, com aquela situação, elas sentem culpa. Elas têm essa sensibilidade, elas absorvem isso. Né? E o meu pai e minha mãe brigavam muito. E eu lembro que a minha mãe chorava muito. A minha mãe pegava eu e minha irmã para ir embora. E ela chorava muito. E eu e minha irmã, a gente ficava brincando por perto. Mas eu via minha mãe chorando ou escondida, assim, escondendo o choro. Lembro direitinho das lágrimas correndo nos olhos da minha mãe. E eu não podia fazer nada, mas eu observava aquilo, sabe? Com tristeza e eu tava vendo que isso tudo pode ter trazido, né? O que eu sinto hoje, eu sentia, né? Que eu creio que eu tô sendo curada, que tá passando, né? E eu tava vendo que a falta de autocompaixão tem a ver com uma palavra muito pesada, que é a iniquidade. E como que Deus é incrível, né? Eu subi ali para um monte para orar, andando aqui na lavoura, né? Que eu sou cafeicultora, então olhando os cafés e subi para orar a lavoura também. E aí me veio na mente o Salmo 65. Depois vocês dão uma olhada, se eu não me engano é no versículo 2, que fala de iniquidade e transgressão. Mas fala alguma coisa assim que a gente tá, que eu, no meu caso, né, que Deus estava falando comigo, que eu estava vivendo uma iniquidade, mas que Deus é capaz de limpar a transgressão. Alguma coisa assim. E a iniquidade, ela é um pecado, né? E é uma coisa que eu faço comigo mesmo, é algo de dentro, é algo que eu sei que vai me fazer mal e eu faço aquilo, né? Uma autossabotagem. E aí Deus estava falando comigo ali que eu vivo isso, mas que Ele limpa a transgressão. Nem a transgressão é passar por cima, né? É transgredir, é ir além. Então eu senti ali um conforto de Deus falando que mesmo eu vivendo na transgressão, né? Na iniquidade, e eu não sei como fazer, como curar isso, né? Que Ele é capaz de limpar isso, se eu buscar nele. E depois o terceiro versículo também, ele complementa essa ideia. Então, como que Deus é bom? Então, eu acredito que Deus já está trabalhando nesse sentido, né? Na minha vida. Tenho certeza, né? Dele ter me dado esse versículo, me deu muita paz, assim. Eu saber que estou vivendo, mas saber que Ele limpa, né? Que se eu pedir, Ele limpa. E é o que eu acredito nesse processo de cura, né? Que é você tomar consciência do que te machuca e você agir para que isso pare de acontecer. E se você não consegue fazer, você pede para Deus que Ele faz, né? E então isso é uma coisa que eu vejo que eu não tenho como fazer. Então eu já orei, já coloquei nas mãos dele, porque eu não sei mesmo. Mas foi engraçado que antes de subir, eu tive uma experiência ali de que eu senti uma leveza em relação a isso. E eu acho que tem uma relação. Eu estava subindo para ver a obra, porque eu estou fazendo a minha casa
E só Deus sabe o quanto que eu quero mudar para essa casa, gente. Meu Deus. E só que tá tendo alguns obstáculos para que eu tenha recursos para fazer a casa. E isso tava me dando muito desconforto, assim, sabe? Aquele estresse. Aquele estresse de, de não conseguir, de não ter o recurso, sabe? E aí as coisas agarradas, e aí eu não cumpri minha palavra, porque para mim é muito importante. E aí eu cheguei e o pedreiro falou assim, que ele vai precisar, eu tô até rindo, nem sei por quê, porque eu não deveria estar rindo. Ele falou assim que ia precisar parar umas 2 semanas. Aí eu, ai meu Deus, poxa vida, porque aqui, gente, todo mundo é cafeicultor, né? Então, ele precisa parar umas 2 semanas para ir lá cuidar da lavoura dele, né? Porque daqui a pouco começa a colheita. Então, a gente está num momento de fazer um manejo na lavoura e ele precisa parar 2 semanas para fazer, porque tanto o pedreiro como o ajudante, eles trabalham com café. E aí eu falei, ai, fiquei triste, né? Porque tá chovendo, né? Aí as entregas atrasam, porque também tem um morro, então o caminhão não consegue subir, né? E tá chovendo, não consegue trabalhar. E acabou atrasando. Então, 3 semanas que a gente tinha para terminar, foram 3 semanas que atrasaram por conta da chuva e, né, essas coisas, mas glória a Deus, porque a chuva para nós aqui é o mais importante de tudo. Não importa o que aconteça, choveu, né, é uma benção, a gente que é agricultor. Mas eu fiquei triste porque é uma coisa é o que eu mais quero é para minha casa. O que eu mais quero é para minha casa. Então, assim, e aí quando ele falou isso, eu fiquei triste, mas aí depois eu saí e aquilo me deu um alívio. Que eu falei assim, nossa, mas pelo menos eu vou conseguir organizar os recursos, né, comprar as coisas do jeito que eu quero. E aí eu pensando, eu não vou demorar mais para vir, né? Vai atrasar 2 semanas, mas eu vou ter paz, sabe? E aí veio em mim assim que eu tava tendo autocompaixão de mim. E me veio aquela leveza, sabe? Ai, falei, nossa. E também passar um pouquinho, né? O período das chuvas, que nós estamos em março, mas tá bom também se continuar chovendo. Ai, gente, tô no meio da lavoura e tem um monte de bicho, né? Ainda mais o que é úmido e tô debaixo da árvore. Mas assim, e aí quando eu cheguei lá, Deus me deu esse versículo. Porque também, eu sei que Deus está trabalhando nos meus projetos, e os meus projetos dependem muito de eu estar na minha casa, né? Que são projetos de Deus também, né? Eu, eu tento viver, né? O que a vontade de Deus também como agricultora, mas não adianta também eu vir sem estar preparada dentro de mim, né? Tá mais ajustado. Então eu sei que Deus está trabalhando nessas duas questões da minha vida, tanto, né, essa física, né, de espaço físico, quanto também dentro de mim, as minhas emoções, né? Preciso estar mais segura. E aí Deus é perfeito, então eu orei, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, sabe? Eu tenho uma coisa que eu estou pedindo, tem umas 2 semanas, que tem relacionado com os meus projetos, que fazem as coisas andar mais rápido, mas eu sei também que devido à
forma que eu estou me comportando, de não estar me cuidando, dentro das iniquidades, porque iniquidade é pecado, né? E é um pecado consciente, né? Então, eu estou fazendo algo de ruim comigo mesma, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, só que eu também tenho que me perdoar, sabe? Tá tudo bem. Eu me perdoo de fazer isso comigo, porque às vezes é mais forte do que eu, sabe? Quando eu vejo, eu já fiz, né? Então eu preciso praticar as coisas que eu tenho aprendido. Vocês podem ver nos meus vídeos anteriores, eu tenho até que assistir de novo, até para validar, né? Para colocar em prática, mas para amadurecer em mim o meu aprendizado. E é incrível, Deus é bom o tempo todo, gente. Tem coisas que eu planejei, por exemplo, que eu vi que isso para mim era um desafio, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que é eu ter um tempo para mim, sabe, para os meus hobbies, mas também tempo para eu me cuidar, me olhar. Então, uma coisa que tem acontecido assim de forma natural é que, independente do horário que eu vá dormir, eu tenho acordado assim 40 minutos antes de levantar, ou pelo menos 20 minutos antes de levantar. E eu acordo e não durmo. Eu acordo e fico ali, agradecida, é, tendo pensamentos positivos para o meu dia, sabe? Acordando com calma, respirando. E aí, nossa, isso é muito legal, pensando as coisas que eu tenho ali que fazer naquele dia, projetando coisas boas, pensamentos positivos. E isso é muito importante. Hoje eu vejo, porque antes eu levantava assim, despertou o celular e eu levantava naquela correria, aquele estresse já atrasada e sem pensar em mim, atropelando as coisas, sabe? Aí às vezes ia acordar, até que isso eu sempre fui muito cuidadosa de acordar os meninos para a escola assim com carinho, mas eu vejo que eu tenho acordado eles com mais carinho, com mais calma, com beijo. E eu estava vendo uma senhora, ela fala de criação assim, né, de educação infantil, e ela falando como que é importante a gente acordar os nossos filhos com leveza, com calma, com paciência, com carinho, falando para eles coisas boas. Porque imagina, eles acordam cedo e para a escola, que muitos acham que é chato, outros não acham, né? Mas, sabe, de acordar ali, né? Ainda mais hoje, segunda-feira. E aí, esses dias vi o meu filho elogiando, ele falando assim: mãe, ai, é tão bom como você me acorda. E foi nos dias que eu ouvi isso, sabe? Dessa professora, dessa educadora. Ai, mãe, você me acorda com carinho. Eu falei: ai, meu Deus, que bom. Né, que bom. E eu vejo também que aqui, quando eu vou falar, igual eu tô falando de autocompaixão, eu gosto de rever o que acontecia na minha infância, para eu me educar também, para eu não fazer com os meus meninos, apesar deles já estarem grandinhos, né? Eu pequei em muitas coisas, eu entreguei para eles o que estava na minha mochila, e muito do que estava na minha mochila é o que estava na mochila dos meus pais, né? Dos meus avós. Mas ainda tem tempo, né? Pra gente ser diferente, pra gente corrigir muitas coisas. Eu fiz uma atitude ontem simples que eu aprendi dos adolescentes, que o quarto deles, né, o universo deles, igual a minha filha tá projetando arrumar o quarto dela, eu fico, ai meu Deus, vai ficar muito feio, falei com ela, né, nada do que eu penso. Mas aí ela falando assim, que o quarto dos adolescentes, assim, é o mundo deles, né? E aí ela falando como que ela fazia com os filhos dela quando era adolescente. Que ela entrava e deitava lá na cama e ficava lá, ou só sentava e ficava lá.
E às vezes a filha ou o filho, não sei, fala, mãe, o que você está fazendo aqui? Aí eu peguei e fiz isso, sabe? E eu vi quanto que ela ficou feliz. Eu fui, deitei na cama, eu deitei no colo dela, ela estava falando com a amiga no telefone, aí eu falei, ai, também vou conversar com a Lulu. E ela ficou escondendo, eu falei, ai, mas você tem segredos da mamãe? Porque eu falei com ela há pouco tempo que ela tem segredos sim, né? Que eu não vou mentir, que eu tinha ela, por mais que eu seja uma mãe legal, amiga, que eles mesmos falaram comigo, que mãe é mãe, mãe não é amiga. E realmente, né? Aí eu falando com ela, ai, deixa eu falar também com a Lulu, não sei o que. Aí fiquei ali tentando olhar as mensagens, mas de brincadeira. Porque ela usa o meu telefone, mas eu fiz o combinado com ela. Ela não tem telefone, mas ela usa o meu telefone e o combinado é que eu não olho as mensagens dela. E ela também não olha as minhas mensagens. E isso já tem muito tempo. Já tem uns 3 anos. E de fato, eu não olho as mensagens dela porque eu dei minha palavra e nem ela olha as minhas. E assim, aí eu deitei na cama, mas eu deitei no colo dela também. Abracei ela assim pela cintura e fiquei deitada no colo dela, até tirei um cochilo. Aí eu fiquei ali um tempão. E como que ela ficou feliz, porque essa educadora fala assim que quando a gente faz isso, a gente para o que está fazendo, seja o que for, e fica ali com eles se sentem assim, ai, eu sou importante para minha mãe, ela parou o que estava fazendo para ficar comigo, né? Olha que coisa simples. E quando eu era pequena eu não tive isso, sabe? Porque minha mãe não sabia também, né, fazer, me entregar, foi o jeito que ela foi criada, o meu pai, então eu era muito sozinha mesmo. À noite eu era muito sozinha. Eu tinha muito de ficar olhando para o céu. E aí eu tento ser diferente com eles, mas às vezes a gente acha que está sendo diferente ou não sabe que tem que ser diferente, né? Então por isso que eu gosto de lembrar muito das coisas da minha infância que eu fazia. Tanto tem focado muito nas ruins, né? Tem que olhar as coisas boas também. Mas para eu ser diferente com os meus filhos, ser diferente com as pessoas, né? E ser, né, diferente comigo, né? Então eu preciso, né, me cuidar de mim, né? Saber que eu sou falha, eu tenho trabalhado isso. Uma pessoa séria, deve ter um mês que me falou assim, mandou uma mensagem falando assim, Valquíria, para de querer ser certinha. Aquilo me irritou, sabe? E é uma pessoa que tem autoridade para falar comigo. E depois eu voltei e falei, sim, senhor. E ali na hora eu fiquei, mas é uma verdade, né? É o perfeccionismo que atrasa, né, na nossa vida. É porque eu tava achando que ser certinho é bom, né? Mas é perfeccionismo, excesso, porque isso me causa culpa. Então eu tava vendo que a falta de autocompaixão, ela traz culpa. E aí traz estresse. E eu não quero mais viver no estresse. Igual hoje que aconteceu. Isso que o pedreiro me falou, me aliviou de um estresse, uma sobrecarga. E eu tô tão focada nisso, tão focada na obra, que eu não estava percebendo esse peso que eu estava carregando. Esse peso de querer que as coisas fiquem prontas rápidas, porque também, sei lá, eu acho que Deus colocou isso no meu coração. Não é que Ele colocou, Ele me mostrou que quando eu estiver na minha casa, as coisas vão fluir de uma forma mais leve. Eu sei que tem coisas que eu vou conseguir alcançar de uma forma mais rápida, porque eu vou conseguir estar mais lúcida, mais focada naquilo que eu estou fazendo. Eu já sei quando eu venho para cá, porque aqui é o meu espaço. Aqui tem o que eu autorizo ter. E quando eu estou num espaço que eu divido com outra pessoa, né? E que a gente tem
valores diferentes, isso traz um peso. Eu levo um peso para a pessoa e a pessoa traz um peso para mim, né? Os valores dela, aquilo que ela permite de ter lá naquele ambiente que é de autoridade dela. E é meu também, mas uma casa dividida, ela não sobrevive, né? É mais ou menos assim, isso fala na palavra de Deus, né? As coisas têm que ser alinhadas, tem que ter, igual num casal, as ideias, elas precisam coincidir, por isso tem que haver diálogo, né? E chegar num consenso, alguém vai ceder, né? Igual num casal, o esposo deve perguntar à esposa a opinião daquilo que ele vai fazer, que compromete a família ou só o casal, né? E a esposa, ela tem que opinar, porque também dentro de um casal que eles buscam uma comunhão com Deus, a mulher, ela tem mais sensibilidade para ouvir Deus. E ali ela vai colocar, de repente, uma opinião, vai colocar algo que vem de Deus para aquilo, né, fluir da forma mais correta. Então, o esposo deve ouvir a opinião da esposa e ele tomar a decisão, mas sabendo que a decisão que ele tomar, as consequências vão vir sobre ele, né? Então, se ele falou uma coisa com a esposa falou não, e ele acha que é sim, e ele vai e teima e faz, se aquilo era não, as consequências vão vir sobre ele, né? Então a carga também sobre o homem, ela é muito pesada, mas o homem também tem que ter sabedoria de ouvir a esposa, né? E de não haver um consenso, orar, né? Para chegar ali numa coisa mais segura, né? E é isso, gente. Então, eu sou uma pessoa que sempre tive muita compaixão dos outros, ou pelo menos acho que tinha, porque me vem a dúvida se eu não tenho comigo, como eu vou ter com os outros, né? Eu estava pensando que talvez essa era uma forma de eu não me cuidar. Ficava cuidando dos outros, aprendi, né, a cuidar dos outros, que eu vivi muito isso na minha infância. O meu pai, durante a minha adolescência, meu pai teve câncer, eu era a única pessoa que sabia e eu tive que ter responsabilidades ali, que isso tem a ver com falta de autocompaixão também. Então eu tive que ali cuidar do meu pai. Então antes eu cuidava da minha mãe, que ela chorava porque eles brigavam, né? Eu ficava tomando as dores ali da minha mãe e depois do meu pai. Então quer dizer, eu estava sendo pai deles, tem até um nome isso. Eu estava trocando de papel. Ao invés de ser filha, eu estava sendo pai. E não pode isso acontecer. Isso traz como consequências depois essa falta de autocompaixão. É que eu não dou atenção aos meus sentimentos. Eu me deixo de lado. E isso acaba fazendo com que eu seja muito crítica com os meus erros, né? E isso tudo gerando estresse, né? E uma coisa, gente, que eu tô vendo, que eu tô estudando, que em breve eu vou falar para vocês, é sobre a inflamação no nosso corpo, que tem a ver com o estresse, que é a liberação de cortisol. Eu sou farmacêutica, aí eu consigo também entender um pouco isso aí. Então eu tô também buscando esse autoconhecimento, aliviar, né? Não ficar estressada. Não tem como ficar estressada, né? Mas assim, ter um equilíbrio na minha vida, para eu não ter tanto estresse, não produzir tantas substâncias que desenvolvem a inflamação. Então hoje a gente põe muito assim a culpa na inflamação, né? Que é a alergia, a leite,
substância lá do trigo, me deu um branco agora, eu esqueci. Então é evitar comer essas coisas, fazer uma dieta, né, livre dessas coisas, uma dieta eterna, né, que Deus me livre. Então eu estou estudando isso porque eu estou vivendo isso. Então, na hora que eu tiver entendido assim, bem seguro, eu vou falar para vocês então sobre essa questão da inflamação no nosso corpo, ok? Eu espero ter sido útil aqui para vocês, contando um pouquinho então da minha falta de autocompaixão que eu entreguei nas mãos de Deus, e eu creio que Ele já está me curando, em nome de Jesus. Tá bom? Fique em paz e até a próxima.